Olá, seja muito bem-vindo ao canal Educando o Imaginário. Meu nome é Thiago Pontes e o tema do vídeo de hoje é o papel da imaginação dentro do processo educacional. Dentro do processo de educação, as pessoas em geral e até mesmo os educadores acabam ignorando um pouco o papel da imaginação, né, e a sua importância. Sem a imaginação, como eu falei nos vídeos anteriores, o processo educacional ele fica extremamente comprometido, porque nós não conseguimos, se nós não temos um imaginário bem formado, dar um salto das coisas materiais para as coisas imateriais. E no vídeo de hoje eu quero tentar explicar um pouco melhor como funciona esse processo em alguns detalhes, com alguns detalhes a mais. Mas antes queria dizer para você não se esquecer de se inscrever no canal, comentar este vídeo, curtir e compartilhar. Bom, como funciona o nosso processo de conhecimento, né? Como eu falei no primeiro vídeo, nós conhecemos as coisas através dos 5 sentidos, né? E depois que nós conhecemos as coisas através dos 5 sentidos, estas informações ficam armazenadas na nossa imaginação e depois elas vão para o intelecto. Como assim, né? Vamos esmiuçar um pouco essa questão. Quando você tem contato com algo, você aprende aquilo através dos 5 sentidos e você aprende através da coisa mais material primeiro. Quando você ouve, por exemplo, uma poesia, né? Uma criança ouve e decora uma poesia, o que ela grava? A primeira coisa que ela grava é o som, né? A primeira coisa que ela grava são os fonemas, né? As rimas, e aquilo fica registrado na mente dela. Aquela impressão fica registrada na mente dela, né? Então, por exemplo, quando uma criança recita um versinho, por exemplo, como do Camões, né? Aquele mote alheio da redondilha menor de Camões, aquele verdes são os campos de cor de limão, assim são os olhos do meu coração, né? Meu filho de 3 anos, o Vicente, ele já decora e recita esse pequeno versinho, né? Quando você decora isso, quando a criança decora isso, ela decora primeiro o som. A primeira coisa que fica materialmente na mente dela é o som. Assim também como uma música. Quando ela decora uma melodia, são os intervalos, né? É o som que fica ali registrado, né? E aquilo que vai para a imaginação dela. Quando ela faz um esforço de recordar, quando ela faz um esforço de dizer aquilo de novo, ela está recorrendo à memória dela. No caso da poesia, por exemplo, quando nós dizemos essas palavras, né? Verdes são os campos de cor de limão, assim são os olhos do meu coração. A criança consegue, através destas palavras, né, desse jogo de palavras que monta essa redondilha menor do Camões, ela consegue imaginar o que significam essas palavras a partir daquilo que ela também teve contato com os outros sentidos dela. Verdes são os campos, né? O que é verde? A criança enxerga a cor verde tanto no lápis, né, na hora de pintar um desenho, mas ela também enxerga a cor verde no contato com a natureza. Ela vê a grama, ela vê a folha da árvore e assim vai. Então verdes são os campos. E aí pode ser que a criança não saiba muito bem o que é um campo, especialmente se a criança não tem contato com a natureza. Isso é um ponto muito importante. Para estimular a imaginação de uma criança, o contato com a natureza é de suma importância. Mas vamos supor que a criança tem uma noção vaga do que é um campo, né? E aí você tem que recorrer, se você não puder levá-la a ver grandes campos, você tem que recorrer a imagens, né? Você vai na internet, coloca imagens de grandes campos, né? E pradarias e pastos e tudo mais. E a criança vai formando o que é o campo, o imaginário dela vai enriquecendo, né? Então quando ela diz verdes são os campos, ela se lembra do fonema, ela se lembra do som do poema, mas ela também se lembra e também imagina o significado dessas palavras e começa a fazer associações. Quando uma criança decora uma melodia simples, como Brilha, Brilha, Estrelinha, por exemplo, o que ela está fazendo? Ela está cantando aquelas notas, ela está recordando aqueles sons, porém,
aquela sequência melódica e harmônica gera uma sensação, uma impressão e uma relação entre as notas vai ficando gravada na mente dela. Não somente a relação assim puramente de saber cantar as notas afinadas e ponto, mas existe uma relação, e essa relação entre as notas causa diferentes sensações e fixam na memória diferentes impressões, né? Quando ela retoma essas músicas vão ganhando um significado cada vez mais profundo à medida que eles se associam com outras coisas dentro do imaginário da criança. Depois, à medida que ela vai se desenvolvendo e a idade da razão vai chegando, ela vai tendo material para trabalhar com o intelecto. Como assim? Digamos que esse primeiro contato, este primeiro conhecimento da criança é um conhecimento mais material, né? Nós podemos fazer uma associação com o processo de alimentação do nosso corpo, né? Por exemplo, quando nós comemos algo, a primeira etapa é que nós pegamos o alimento, preparamos e comemos. E sentimos o gosto dele, enfim, comemos. Então vamos associar com a carne, né? Nós comemos um pedaço de carne, preparamos e comemos. A segunda coisa que acontece depois que nós comemos a carne é que começa uma digestão, né? O nosso corpo vai digerindo aquela carne, certo? E depois o corpo separa, ele desmembra tudo que existe lá dentro e tira a proteína necessária para ele e absorve. E o corpo então absorve aquela proteína, ou carboidrato, vitamina, o que for. Muito bem, o mesmo acontece com o processo educacional. Nós primeiro temos um contato material com a literatura, com a música. E qual é esse contato material? É o contato empírico, é aprender a cantar, decorar poesias, aprender o ritmo das poesias, ouvir histórias, decorar histórias, ouvir modelos de santos. Por isso insisto tanto em contar histórias de santos, porque eles são referências, são modelos a respeito das virtudes, que é uma das coisas mais importantes que nós temos na vida. Então, primeiro você tem esse contato de ouvir, decorar, cantar, esse contato mais empírico. Depois aquilo fica guardado na sua memória e na sua imaginação, né? Que seria correspondente ao segundo processo, que é o da digestão, né? De digerir aquele alimento. Então fica gravado ali na sua memória, na sua imaginação, aquelas informações, e aquilo vai acontecendo, você vai lembrando, aquilo volta, digamos assim, né? E você passa por esse primeiro processo, mas depois existe um terceiro processo, que é o processo que o intelecto faz, que ele desassocia, ele desmembra essas coisas e chega ao núcleo, à essência de cada uma daquelas coisas que você decorou. Deixa eu explicar um pouco melhor. Vamos pegar o exemplo de um salmo, vamos pegar o exemplo do Salmo 1, né? O que acontece? A criança vai ter contato com aquele salmo. Qual é a primeira coisa que ela vai perceber? A primeira coisa que ela vai perceber é a matéria do som de cada palavra, certo? Então a primeira coisa que a criança vai perceber é a matéria mesmo, é o som de cada palavra, né? Então ela vai decorar lá o Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não se deixou levar pelo conselho dos ímpios, que não se deteve no caminho dos pecadores e que não se sentou na cadeira pestilencial dos maus, mas que tem a vontade posta na lei do Senhor e que nesta lei medita dia e noite. E depois o salmo segue, né? Ele será como a árvore que está plantada. Mas vamos até aqui. No começo a criança vai decorar, ela vai repetindo, decora, e aquilo vai ficar gravado no imaginário dela, né? Como eu falei, qual vai ser o processo? Ela vai se lembrar dessas palavras, ela vai começar a fazer associações na cabeça dela a partir das experiências que ela tem na vida, das coisas que ela já viu. Um exemplo interessante, me veio à memória aqui. Questão da memória, me veio à memória. Quando nós lemos as Crônicas de Nárnia, existe uma história que se chama A Cadeira de Prata. Nessa história, o Eustáquio e a Dilpolo, junto com o Paulama, né? Paulama, um personagem também que é o brejeiro, é um ser que é mais ou menos um humanoide com mãos de sapo, enfim. Eles estão procurando um príncipe perdido e no caminho eles recebem cheio de fome, sede, frio. Eles chegam a um ponto onde eles recebem um convite de uma pessoa muito duvidosa, né, de irem até a casa de alguns gigantes que disseram que são gigantes bons e que lá haveria comida quente, haveria descanso e tudo mais. Só que para isso eles se desviariam do caminho e não cumpririam
os sinais que eles receberam do Aslan, que eles deveriam seguir. O Paulamba não queria ir, o Brejeiro não queria porque ele era mais sistemático, ele pensava mais assim, não, eu preciso seguir o que está aqui, eu preciso fazer dessa forma, eu preciso seguir o que foi dito pelo Aslan. Mas as crianças estavam muito cansadas e só pensavam em comida, só pensavam em descanso, só pensavam em bem-estar. E eles acabam indo para Harfang, que é a cidade dos gigantes, e lá eles acabam tendo que fugir depois e descobrem que os gigantes na verdade queriam comê-los, devorá-los, né, no jantar, num jantar especial de uma festa de outono, se eu não me engano. Festa do inverno, de outono, não me lembro a estação agora. Interessante, porque você pode dizer para a criança de uma maneira lúdica, ó, este é o caminho dos pecadores, né? O caminho das pessoas que pensam em Harfang, o caminho das pessoas que pensam somente nas nossas necessidades físicas, somente no bem-estar, que vivem neste mundo. Este é o caminho dos pecadores, né? Então você vai fazendo associações. Bom, é uma breve associação aqui. Fechando esse parênteses, então a criança vai tentando fazer essas associações e vai tentando entender melhor o que funciona, o que está por detrás, mas ela ainda não tem o uso da razão, ela ainda não tem o intelecto, né? Naquela comparação com a alimentação, ela já recebeu o alimento, né? E já começou a digeri-lo, né? Já está pensando, já está criando ali as primeiras imagens dele. O alimento ainda não foi totalmente separado, né? Ela não isolou as potências do alimento e ficou com aquilo que ela de fato precisa, com aquilo que tem de mais importante, aquilo de mais profundo. Esse passo ainda não aconteceu. Isso quem vai fazer é o intelecto, né? E quando ela vai fazer isso? Bom, quando ela chegar à idade da razão, né? Vamos continuar com o Salmo, continuar com esse exemplo. Um pouquinho à frente o Salmo diz assim: mas que tem a vontade posta na lei do Senhor, e que nesta lei medita dia e noite. O homem justo é esse, o bem-aventurado é esse, que tem a vontade posta na lei do Senhor, e que nesta lei medita dia e noite. Aí, neste texto, está implícito dois conceitos que são exatamente as faculdades da alma que ela vai ter mais acesso depois, que é o intelecto e a vontade. A vontade posta na lei do Senhor é a vontade. E que medita dia e noite está se referindo ao intelecto. O intelecto que medita para encontrar a verdade na lei do Senhor. Quando ela chegar à idade da razão e começar a entender melhor as coisas, ela vai saber o que é intelecto e o que é vontade. Ela vai começar a compreender o que é intelecto e o que é a vontade. Então, quando ela se recordar desta parte do Salmo, mas que tem a vontade posta na lei do Senhor, e que nesta lei medita dia e noite, ela vai perceber ali um reflexo da própria alma dela. A minha alma tem essa vontade e a minha alma é capaz, através do meu intelecto, de meditar na lei do Senhor dia e noite. Este é o bem-aventurado. E ela pode começar a tirar cada vez mais aquilo que tem de essencial neste trecho. Como, por exemplo, a vontade posta na lei do Senhor. O que significa isso? Significa a vida moral reta num primeiro momento. Mas depois ela pode significar algo ainda muito mais profundo. Ela pode significar um caminho aonde a caridade vai crescendo e vai incendiando a vontade. E essa vontade vai cada vez mais abraçando a lei do Senhor, porque o jugo do Senhor é leve. Porque a lei do Senhor é suave. Então, a vontade posta na lei do Senhor é um caminho de amor, é um caminho onde a sua vontade, a sua potência da vontade, vai cada vez mais sendo inflamada pela caridade e assim quer cada vez mais abraçar a verdade. E a verdade vai ser encontrada onde? A verdade vai ser encontrada na sequência dessa frase. E que nesta lei medita dia e noite. Por que as duas coisas? Por que não só a vontade? Por que não só medita na lei? Porque é intelecto e vontade. O intelecto tem que ir ao encontro da vontade, ele vai buscando, ele vai meditando, ele vai se aprofundando. E cada vez que ele vai conhecendo mais da vontade, mais da verdade, a vontade vai sendo mais inflamada pela caridade e aos poucos as duas vão se unindo e quando se unirem a criança chega à contemplação. A criança, que daí já vai ser adulto, chega à contemplação. Muito bem. Isso o intelecto só vai ser capaz de entender melhor, só vai ser capaz de meditar melhor se ele tiver no reflexo um imaginário bem povoado com o Salmo 1 e a memória viva dele. A criança o intelecto já solidificou aquilo, já digeriu aquilo. Agora que o intelecto já digeriu,
Perdão, a imaginação já digeriu aquilo. E agora que a imaginação já digeriu, já ficou ali pronta, o intelecto pode vir separar as partes e cada vez mais chegar à essência. Então este é um exemplo claro de como é possível, de por que é tão importante estimular com coisas belas e verdadeiras e boas o imaginário de uma criança. E o problema de você educar com más referências é que depois a criança, o intelecto, ele pode ser corrompido de fato. A criança não vai conseguir encontrar correspondência na vida imaginativa dela com a própria alma dela. Quando ela se der conta da alma dela, ela não vai encontrar referências imaginativas no imaginário dela da própria alma dela. Então o intelecto começa a ficar corrompido, ele não consegue chegar à realização, à plena verdade das coisas. E daí ela não consegue compreender o que é a verdade, ela não consegue compreender o que é a família, e por isso é tão difícil para algumas pessoas desassociarem a vida nesta terra de bem-estar, prazer. Aí vem aquela coisa que até o Dr. Ítalo fala, a pessoa acaba vindo a este mundo a passeio, ela fica simplesmente querendo curtir a vida, porque ela não consegue ter ligação com a transcendência. Ela pode até conseguir na teoria, mas no sentido mais profundo da palavra, não. Por isso, nós precisamos começar a dar para os nossos filhos boas referências. Mas quando nós nos damos conta disso, nós percebemos que nós também não temos boas referências, que nós não fomos educados com boas referências. E aí nós percebemos que o nosso desafio é encontrar essas boas referências. Existem muito material, existe muita gente boa hoje na internet falando sobre isso, né? Nós podemos citar aqui vários, né? Várias pessoas muito boas. E o que eu quero dar aqui para vocês agora são algumas dicas de referências, de coisas interessantes para introduzir, para começar a colocar os nossos filhos neste mundo imaginário sadio, né? Referências musicais, referências de literatura, enfim, diversas referências. Então eu vou começar a dar algumas dicas, as mais simples primeiro. Um exemplo e uma dica de um desenho, né? Eu sei que este mundo de desenhos animados, né, de televisão para crianças, não é um mundo muito indicado, especialmente em demasia. Mas hoje em dia é uma ferramenta que ajuda muito os pais no dia a dia com as crianças e que é difícil escapar por completo disso. As crianças terminam assistindo desenhos, né? Então é legal dar dicas de bons desenhos, né? Um desenho interessante, principalmente para crianças bem novinhas, né? Para crianças ali 2, 3 anos, até mais novas, se for o caso, é um chamado Baby Einstein. Se eu não me engano, ele é uma produção da Disney. E se eu não me engano, a pessoa quem fez se chama Julie Clark, né? E o interessante desse desenho é que ele não é muito estimulante. A música é sempre uma música clássica no fundo, né? A música de fundo é sempre uma música clássica. E existem temas, né? Então existe lá Baby Mozart, Baby Bach, Baby McDonald, que fala a respeito da vida na fazenda, Baby Noah, que fala a respeito dos animais, enfim, diversos tipos de temas, né? E o desenho é feito com fantoches e com imagens reais. Então é legal porque a criança tem um contato, ainda que virtual, com a natureza e com as coisas reais. Também existe uma filmagem de brinquedos, né? Brinquedos assim repetitivos, brinquedos com ciclos, né? Que vão sendo filmadas, e é bem interessante porque não é tão estimulante. E mesmo que o timbre não seja o timbre dos instrumentos verdadeiros, que é importante também, é uma música programada, mas a música, ela é a música de fato do Bach, a música do Mozart, e isso faz com que a criança já vá tendo o imaginário povoado pela música clássica. Uma referência para o modelo de virtude é a vida dos santos, né? Nós temos o livro das virtudes, temos as fábulas, mas a vida dos santos é especial. A vida dos santos e as Sagradas Escrituras é o mais importante, né? A vida dos santos é sempre importante contar para as crianças, mas também existe uma maneira certa de contar. Não adianta você contar suavizando muito as coisas, né? E nem acentuando as coisas erradas. Então um livro interessante para a vida dos santos é esse aqui, Na Luz Perpétua, da editora Neble. Esse livro, o autor dele, né, o organizador dele, João Batista Lehmann, conseguiu escrever a vida dos santos de uma maneira incrível. Ele coloca aquilo que de fato nós precisamos contar para as crianças: o nascimento, as principais virtudes, a conversão e a morte. Isso é importantíssimo. Então, contar histórias para as crianças e contar a vida dos santos é uma ferramenta, é uma dica para melhorar e
fazer o imaginário delas crescerem. Todos os dias no Instagram da página Educando o Imaginário, eu estou contando um trechinho da história do santo, aliás, estou resumindo a história do santo. Então você pode ir lá, tem sempre a foto do nome do santo do dia, aqui tirada do próprio livro, e também a história resumida no IGTV. Segue lá a página no Instagram que você vai poder acompanhar. Uma outra dica de história são as Crônicas de Nárnia, como eu já falei. Por quê? As Crônicas de Nárnia, ela tem uma mensagem cristã, o autor é cristão, C.S. Lewis. É uma alegoria fácil de entender para as crianças, vai fazer um bem enorme ao imaginário delas, né? Elas vão ter uma ótima referência. E também é um livro com capítulos curtos, então ela não tem muitas imagens, né? Mas tem capítulos curtos, então para você ler para uma criança na hora de dormir ou algo do tipo, é interessantíssimo, porque a história tem um tempo assim que se repete, todos os capítulos são mais ou menos do mesmo tamanho, então a criança já vai se acostumando àquele tempo de leitura. Agora, se você tem dificuldade em ler histórias sem ilustração para os seus filhos, uma dica é usar este livro aqui. É um livro de pinturas, né, das Crônicas de Nárnia. E este livro aqui, ele tem as ilustrações originais da Pauline Baynes. A Pauline Baynes é a ilustradora preferida do Tolkien e também do Lewis. E tem umas ilustrações muito bonitas que vale muito a pena para aumentar e solidificar, melhorar o imaginário dos nossos filhos. Então, fica aí mais uma dica. Uma outra dica é pegar alguns pequenos versos ou parlendas para ajudar a criança a ir decorando versos poéticos, de preferência versos com métrica exata, para a criança ter uma noção melhor dos tempos, da recitação, da respiração e das métricas, né? Existem vários sonetos do Camões, mas pode ser que eles sejam demasiado grandes, dependendo da idade da criança, então tem alguns versinhos. Neste livro aqui, Antologia de Poemas Portugueses, organizado pela Henriqueta Lisboa, você tem alguns versos, como aquele que eu recitei no começo, né? Em métricas ótimas, e alguns do Camões, outros do Bocage, tem alguns versos interessantes. Então fica aí mais uma dica. Existe muito material, muita coisa ainda poderia ser falada, né? Existe muita gente boa falando sobre isso na internet. Isso é muito bom, mas às vezes também nós podemos ficar um pouco perdidos, e principalmente nós pais e professores não sabemos por onde começar, o que fazer com os nossos filhos. E a boa notícia é que eu estou organizando um material de introdução à educação do imaginário, para que as crianças tenham um imaginário bem formado, né? E este material está sendo organizado e em breve eu vou estar lançando e vou disponibilizar para você. Então fique atento aí, fique atento na página do Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, que logo logo eu vou estar disponibilizando este material de introdução à educação ao imaginário, que vai resumir um pouco e sintetizar essas coisas, colocando aí um material próprio, tá? Colocando aí bases de poesias com métrica, bases aí de histórias baseadas em virtudes, através da interpretação das virtudes, através da explicação das virtudes do próprio Santo Tomás de Aquino, da Suma Teológica, e também músicas com melodias bem construídas para que a criança possa decorar estas melodias e fazer as primeiras associações das melodias com as notas, ou seja, os primeiros solfejos. Tudo isso de uma maneira metodológica, uma maneira sistemática, fácil de aprender, e que eu tenho certeza que qualquer pai ou professor, mesmo que não tenha contato tanto nem com música, nem com poesia, nem com histórias e virtudes, pode aprender a usar e aplicar com o seu filho ou com o seu aluno. Então fique atento neste material, que logo logo eu vou estar disponibilizando aqui para você. Com isso nós vamos chegando ao fim do nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir e compartilhar e comentar. Comente aqui embaixo, deixe o seu comentário aí para que nós possamos trocar ideias. Para mim é muito importante o seu comentário. Não deixe de comentar este vídeo. Compartilhe também com seus amigos, curta também a página do Facebook, siga lá no Instagram, Educando o Imaginário. Todo dia tem post e toda sexta-feira tem vídeo. É isso, Deus o abençoe. Ficamos por aqui, até a próxima sexta. Tchau, tchau. Né? Meu filho de 3 anos, o Vicente, ele já decora e recita esse pequeno versinho.